Queridos irmãos e irmãs, bom dia, é hora da Ave Maria. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuaremos agora a história da vida de São Paulo, o apóstolo. Ouçamos a sua sexta parte. Embarcando em Cencreia, içou velas primeiro para Éfeso e dali para Cesareia da Palestina, caminhando por terra até Jerusalém, onde guardou as festividades. Voltou depois disso a Antioquia e viajou outra vez por Galácia, Frígia e outras partes da Ásia, por toda parte animando os fiéis. Voltando depois da Capadócia a Éfeso, esteve ali cerca de 3 anos, pregando o Evangelho em público e em privado e operando inúmeros milagres. Mesmo só ao toque de lenços e panos ou qualquer coisa que tocasse em seu corpo, milagres aconteciam. Pelo espaço de 3 meses inteiros, falou sempre com os judeus, porém, vendo-os invencivelmente obstinados, voltou-se para os gentios. 7 filhos de Sevas, príncipe dos sacerdotes judeus, aparentemente pai de família de uma das 24 famílias sacerdotais, tentaram expulsar os demônios em nome de Jesus, embora não fossem cristãos, mas judeus. O espírito maligno lhes respondeu que não os conhecia e assaltaram os energúmenos com maior fúria. Deste modo foi castigada a sua vaidade, e todos os demais aprenderam a tratar com respeito este sagrado nome de Jesus. Muitos, vendo claramente a extravagância de suas superstições, queimavam seus livros de magia e astrologia judiciária. Esses já haviam sido convertidos à fé e batizados, porém, por ignorância e apreço pela loucura da adivinhação supersticiosa, conservavam ainda algumas práticas e livros. E abertos seus olhos, com as instruções do apóstolo, queimaram os escritos daquela parte detestável e ao fim vinham a confessar como pecaminosos seus desatinos, isto é, não apenas reconhecendo-se como pecadores em geral, mas confessando seus pecados em particular a um sacerdote. É preciso mencionar aqui também a notícia de que um tal Apolo, eloquente judeu de Alexandria, instruído no princípio somente nos rudimentos do cristianismo e no batismo de São João, passou a Éfeso, depois de ter empregado naquela cidade pela primeira vez São Pedro e São Paulo, e pregou a Cristo com grande zelo. Instruído depois mais completamente em nossa fé por Áquila e Priscila, ensinou-a em Corinto com grande sucesso, regando as sementes que São Paulo lançara. Com o trabalho e os milagres de nosso apóstolo, espalhava-se cada dia mais em Éfeso a palavra de Deus, e encontrou nessa cidade uma grande acolhida, embora não deixasse de ter inúmeros adversários. Muito padeceu com as perseguições dos judeus. A cada passo se achava exposto a novos riscos. E o apóstolo protestava que todos os dias se considerava como um morto.
Esteve exposto a ser devorado pelas feras no anfiteatro, mas foi libertado por Deus. No mesmo lugar, voltou a ver-se em iminente perigo de morte. No ano de 57, vendo Demétrio muito reduzidos os seus ganhos com as vendas de imagens da deusa Ártemis, devido à pregação de São Paulo, fomentou uma sedição contra ele naquela cidade. O suntuoso e rico templo de Ártemis, em Éfeso, foi uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade. E a imagem que dessa deusa havia nele, diziam os idólatras, fora formada pelo próprio Júpiter e baixada dos céus. Tinham-na em grande veneração em todas as províncias gregas e romanas, e os pagãos levavam consigo imagens pequenas dela por devoção. A notícia de que essa deusa tutelar era insultada, toda a cidade se pôs em movimento, e teve início uma comoção geral em que não havia quem não exclamasse: grande é a Ártemis dos Efésios! Era vão levantar razões contra um vulgo alvoroçado, especialmente movido de ódio e fora de si por motivo de religião ou superstição. Buscaram imediatamente a São Paulo para lançá-lo às bestas do anfiteatro, porém não o puderam encontrar. Não obstante, seus 2 companheiros, Gaio e Aristarco, zelosos macedônios, foram presos, levados ao teatro e lançados às feras instigadas por aqueles bárbaros. São Paulo desejou apresentar-se e falar em favor de seus companheiros, porém, os superintendentes dos jogos públicos teatrais, que eram seus amigos, enviaram-lhe a mensagem de que só conseguiria perder-se a si mesmo sem libertar os outros. Um tal Alexandro, judeu convertido, ofereceu-se para falar em defesa deles, porém, suspeitando o populacho de que era amigo do apóstolo, não o quis ouvir, embora sem dúvida teria com isso posto São Paulo em pior estado de reputação se o tal Alexandro, como se crê geralmente, fosse aquele mesmo caldeireiro de que se queixava tanto São Paulo, porque ele havia feito muito mal e contrariado suas palavras, e a quem por fim enviou a Satanás, em razão de sua apostasia por ter blasfemado contra Cristo e abjurado do cristianismo. Porém, o vulgo levantou um grande vozerio contra este apologista, que durou 2 horas inteiras, em que não se ouvia outra coisa senão grande é a Ártemis de Éfeso. E também aprisionaram Alexandre. Por fim, o secretário da cidade, em cujo poder estavam os registros dos jogos públicos, dirigiu-se discretamente ao populacho e lhes comunicou que, se alguém se havia ofendido, estavam abertos os tribunais de justiça e dispostos a fazer o que se pedisse, porém, que com seus alvoroços não conseguiriam mais que fazerem-se todos réus das penas impostas pelas leis a qualquer baderneiro e rebelde. Com esse discurso, apaziguou-se a multidão, que se dispersou imediatamente, e Gaio, Aristarco e Alexandro foram postos em liberdade sem receberem dano algum. São Paulo fez uma viagem a Corinto no ano de 55 e escreveu sua epístola aos Gálatas, cheio de zelo e vigor apostólico, porque seus habitantes eram uma nação rude e grosseira, e tiveram a desgraça de abrigar em seu seio falsos doutores, que pretendiam estabelecer como obrigatória a prática das cerimônias judaicas e juntar a circuncisão com o Evangelho. No ano de 56, escreveu aos Coríntios, informado de que ameaçava aquela igreja uma desgraçada divisão, estando uns por Cefas, outros por Paulo e outros por Apolo, como se estes mestres não ensinassem a doutrina de um mesmo Cristo. Pouco depois do tumulto de que se acaba de fazer menção, São Paulo deixou Éfeso e foi uma segunda vez a Troade na Macedônia, desde onde enviou uma segunda epístola aos Coríntios, a quem visitou uma terceira vez, pouco depois de tê-la escrito. Santo Agostinho estava persuadido de que, segundo ele havia prometido em sua carta, regulou então o rito e o modo de celebrar e assistir aos divinos ofícios, em particular, o modo como o corpo do Senhor deveria ser recebido apenas por pessoas em jejum, o qual é certamente preceito dos apóstolos, como prova o mesmo padre. Desde Corinto escreveu o apóstolo aos Romanos no ano de 58, manifestando um grande desejo de ver os fiéis daquela cidade ilustre e a intenção que formava de fazer-lhes uma visita. Depois de ter estado 3 meses na Grécia,
e juntando esmolas dos cristãos da Macedônia e Acaia para os pobres de Jerusalém, saiu para a Síria. Porém, deteve-se algum tempo em Filipos e um mês inteiro em Troade. Nesta cidade congregavam-se todos os fiéis no dia antes de sua partida para receber a comunhão e ouvi-lo pregar. E foi tal o fervor de todos que passaram a hora de comer e de cear, ainda que fosse domingo e tempo de Páscoa. Porém, nem ele, nem a congregação sentiram fome ou sede, senão um zelo santo que os inflamou naquela ocasião. Assim estiveram até a meia-noite, quando o inimigo dos homens buscou o modo de perturbar aquela devota assembleia, embora sua malícia só tenha servido para maior confusão sua. Enquanto o apóstolo pregava desde o terceiro andar, um jovem chamado Eutico, vencido pelo sono, caiu no chão e o levantaram morto. Amanhã continuaremos essa história. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho. Ainda hoje ao cair da tarde, sem muito alarde, é favor dizer que vou pregar o meu sermãozinho pelo caminho que eu percorrer. Se alguém quiser escutar meu canto, procure um canto pra se ajeitar, que eu vou passar ao cair da tarde, sem muito alarde, a cantarolar. Favor dizer que ando muito rouco, de tanto e tanto que ando a pregar, que me preparem um microfone e um violão pra me acompanhar. O meu recado será pequeno, mas bem sereno eu irei lembrar que ainda é tempo de esperança e que tudo alcança quem sabe amar. Vou explicar porque às vezes canto querendo ver meu irmão feliz. Por que razão acredito tanto na juventude do meu país? E vou gritar que por mais difícil ou impossível acreditar, é mais difícil e impossível viver a vida sem esperar. Eu vou brincar com meu povo jovem que se comove ao me ouvir falar. E nas escadas de alguma igreja, no meio deles vou me sentar. E vou falar-lhes do Nazareno, que tão sereno ensinou a paz. E ao escutar meus irmãos mais novos, eu partirei sem olhar para trás. Tenho certeza de que a semente que eu displicente deixar cair vai encontrar solo pra morrer, pra depois nascer e depois florir. E quando enfim se tornarem fruto, que eu hei de dar a quem não o tem, só vou pedir a semente dele para eu plantar outra vez. Amém. Ainda hoje ao cair da tarde, sem muito alarde, é favor dizer que vou pregar o meu sermão